Bom, prosseguindo, eu vou falar agora sobre o Livro dos Médiuns. A primeira edição do Livro dos Médiuns é de 1861. Mas antes de falar do Livro dos Médiuns, a gente precisa falar sobre esse livrinho aqui, que foi publicado apenas um ano depois do Livro dos Espíritos. Esse livrinho é de 1858, publicado por Allan Kardec, chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Eu vou abrir na folha de rosto porque assim fica mais fácil de visualizar. Aqui, Instrução Prática das Manifestações Espíritas. Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos e diretor da Revista Espírita. Preço custava 2 francos, publicado em 1858. Esse é um exemplar raríssimo. O que é isso? Esse aqui foi o protótipo do Livro dos Médiuns. Foi a primeira publicação de Allan Kardec, logo após o Livro dos Espíritos, que tratou especificamente sobre a questão da mediunidade. É claro que no Livro dos Espíritos há muitas referências também, mas ainda não havia o Livro dos Médiuns e Allan Kardec publicou este aqui. Veja no índice que todos os assuntos tratados são os mesmos do Livro dos Médiuns. Havia 11 capítulos. Posteriormente, em 1861, Allan Kardec publica a primeira edição do Livro dos Médiuns com 28 capítulos, ou seja, mais que o dobro. E ele continuou aperfeiçoando a obra. No ano de seu desencarne, em 1869, ele publica a edição do Livro dos Médiuns, que já tinha 32 capítulos, ou seja, ele continuava sempre aperfeiçoando. E aqui você vê os assuntos, manifestações espíritas, comunicação dos espíritos, diferentes modos de comunicação, os médiuns, papel e influência dos médiuns nas manifestações, influência do meio nas manifestações, ou seja, é tudo o que trata o Livro dos Médiuns, porque esse aqui foi a obra inicial, o protótipo. Vou mostrar um pouco a parte de dentro. Olha lá. A pessoa que tinha estudou bem, porque está cheio de marcações, trechos grifados. Tem até uma parte aqui, isso que eu queria mostrar. Um quadro sinótico com os diferentes tipos de médiums, mediunidade, comunicações, manifestações espíritas. E eu queria chamar a atenção para um detalhe dessa obra. Veja, aqui é o capítulo 1º. Capítulo 1º fala sobre o quê? Escala espírita. Escala espírita é aquela escala em que Allan Kardec, pela instrução dos espíritos, divide os espíritos em 3 ordens. Aqui eu voltei no índice, capítulo 1º, escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. A curiosidade aqui é que essa escala espírita não foi publicada em primeiro lugar no Livro dos Espíritos, porque na primeira edição de 1857 do Livro dos Espíritos não havia referência à escala espírita. Só foi no ano seguinte, com a publicação desse livrinho, que veio ao público essa escala. Posteriormente, Allan Kardec incluiu a escala espírita na questão número 100 do Livro dos Espíritos. E na segunda edição do Livro dos Médiuns, ele fala, bom, não vou mais colocar a escala espírita aqui no Livro dos Médiuns, porque já consta no Livro dos Espíritos, então não há necessidade de constar em duplicidade. Então, esse aqui foi o protótipo do Livro dos Médiuns. Foi assim que tudo começou. Esse aqui é um exemplar muito difícil de ser encontrado. Mas vamos agora, então, ao Livro dos Médiuns, propriamente dito, que é esse aqui. A primeira edição, como já dito, foi de 1861, mas esta não é a primeira edição. Deixa eu mostrar aqui todas as partes do livro. Apesar de não ser a primeira edição, foi publicada durante a vida de Allan Kardec, porque essa edição é a 7ª, publicada em 1864. A folha de rosto, referência a outras obras de Allan Kardec e o conteúdo propriamente dito. Olha lá. Capítulo 7. Bicorporiedade e transfiguração.
Estou abrindo aleatoriamente, só para a gente dar uma olhada. Olha lá. Capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. E no final, o índice, onde demonstra a obra bem mais ampliada do que aquela primeira versão, contendo agora então 32 capítulos. Essa é a história do Livro dos Médiuns. Vou colocar um livro da atualidade, modelo padrão, só para dar a noção do tamanho, vou colocar o outro também na frente, do tamanho em que eram as publicações daquela época. É isso. No próximo vídeo eu vou mostrar essa obra que é a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo.